Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui então gravando a aula lá do dia 1º de abril sobre o tema de competência tributária. Essa aula já era para ter sido gravada, ao vivo, porém, acabei errando lá e não gravei. Mas de qualquer forma eu vou fazer essa explanação sobre o conteúdo e mandar para vocês. Bem, competência tributária, então, esse tema de estudo de hoje diz respeito a qual é a competência, de cada um dos entes federativos, para tributar. Então, o que é competência tributária? É uma permissão, pessoal, que a Constituição Federal, ela concede aí aos entes federativos. Eles podem, instituir, majorar ou isentar tributos. Então, eles podem instituir os tributos, fazer valer, majorar ou isentar, podem aumentar, podem isentar, diminuir as taxas desses tributos, tá? Claro que cada um dentro de sua competência. E aí, divide-se, então, as competências para cada ente, isso autorizado pela Constituição Federal, e incidente sobre as matérias definidas por ela. Então, pessoal, é assim, Constituição Federal, ela muito sabiamente, prevê aí os tipos de tributos, ela faz a divisão dos tributos para cada ente federativo e lhe dá as competências, tá? Para que não haja, pessoal, uma cobrança indevida de tributos, uma dupla cobrança de tributos, é uma forma que a Constituição Federal encontrou para que seja exercida aí, o direito de tributar dos entes federados, e para os contribuintes que eles façam o pagamento daquilo que é justo de ser cobrado. Então, os tributos só podem ser instituídos por lei, ok? Somente as pessoas políticas que têm poder legislativo com representação própria têm competência tributária. Só é possível instituir algum tributo através de lei, ponto final. Então, é um processo a qual é possível, porém é trabalhoso, e tem que ser feito, sim, em forma de lei. A Constituição Federal, então, institui essas competências, material para realizar os direitos fundamentais, e legislativa para criar leis. Então, pessoal, a Constituição Federal, ela faz o seguinte, ela diz que os entes federados, eles têm as competências materiais que dizem respeito a fornecer para os seus cidadãos, os direitos fundamentais. Direitos fundamentais que são, o direito de ir e vir, direito de educação, saúde, entre outros. Então, o que cabe aos entes federados, ele tem essa competência material dada pela Constituição, que é promover aí os direitos fundamentais dos seus cidadãos. E aí, para com isso, a legislação fala assim, A Constituição fala para os entes federados o seguinte: eu te dou uma competência legislativa para criar leis, para que haja, então, a ordem, o controle, e ainda assim a competência tributária, para que haja, então, a arrecadação de tributos, pessoal, ela vai fornecer, subsídios, vai fornecer verbas para os entes federados para promover, então, o bem-estar, os direitos fundamentais e para para que as pessoas vivam, em sociedade e tenham os seus direitos garantidos. Então, a competência tributária garante o equilíbrio do poder de tributar, o poder de tributar dos entes federados, para com os contribuintes, E ela garante também o equilíbrio do poder de tributar entre os entes federativos. Então, há uma distribuição dessa competência tributária. Um mesmo tributo não vai ser cobrado pelo município e também pelo estado, porque cada um tem a sua devida competência, para que não haja, por exemplo, ao contribuinte a cobrança do mesmo tributo por mais de uma vez.
né? Então, por isso que há essa competência e há essa distribuição. Então, ó, competência tributária e capacidade tributária. A competência tributária, pessoal, ela é a questão de criar, instituir e regular os tributos, né? Então, a competência tributária, ela é diferente da capacidade tributária. Competência tributária, então, ela é algo a qual instituído pela Constituição, dado aos entes federativos, de criar, instituir e regular os tributos. Isto, né, esta competência, ela não pode ser transferida para outro ente federativo, como, por exemplo, União, tenho a competência, né, tributária para com o imposto de renda. Posso criar, instituir, regular, né, este tributo. Não quero mais, né, mexer com esse imposto de renda, não estou precisando. Vou passar, né, este imposto, vou passar essa competência tributária para os estados. Né, ela não pode. A competência para criar, instituir e regular é da União. O que ela pode, né, passar para outro ente é a capacidade tributária, que é a capacidade de cobrar. Então, por exemplo, o ITR, né, o Imposto de Territórios Rurais. Ele é um imposto, pessoal, estadual, né? Porém, o estado ele possui então essa competência tributária para o ITR, só que aí ele passa a capacidade tributária para os municípios, tá? Então, ele é um exemplo de tributo a qual a capacidade tributária foi transferida aí para os municípios, que é a questão de cobrar e ficar com a verba desses tributos. Porém, esse tributo ele é de competência estadual, tá? Então, eu tenho algumas características da competência tributária, né, que são indelegabilidade, facultatividade, incaducabilidade, inalterabilidade e renunciabilidade. Né, vou falar para vocês aqui cada uma em maiores detalhes. A indelegabilidade é que cada ente federativo tem a sua competência, né, tributária. Então, cada ente recebe a sua faixa de competência, não pode, em hipótese alguma, delegá-la para outros. Ela é indelegável, essa competência, tá? Então, é igual eu falei agora há pouco. A competência é indelegável, porém, eu posso delegar a capacidade tributária, né? Que é a questão de cobrança e da arrecadação, né, das verbas. Porém, a competência, ela é indelegável. Facultatividade, né? Os entes federativos, eles possuem as competências tributárias, as quais são indelegáveis, né, que eu acabei de falar, porém é facultativo. Um ente federativo pode optar por não fazer a cobrança daquele tributo, né? É indelegável, ele não vai passar para ninguém, mas ele pode não cobrar, porque é facultativa a cobrança. Eu tenho um exemplo de tributo que não é cobrado, que é o imposto sobre grandes fortunas, né? Ele é um imposto aí que é de competência da União e que está na Constituição, ele é constitucional, né? Mas nunca foi utilizado. Eu tenho aí muitas discussões em torno deste imposto de grandes fortunas, né? Porém, ele nunca foi instituído. Pode ser algum dia? Pode, se a União assim quiser, né? Ela pode instituir aí este imposto por meio de lei. Incaducabilidade. O poder de tributar não tem validade, né? Então, o ente político pode valer-se dele a qualquer tempo. Então, vamos voltar ao exemplo do imposto sobre grandes fortunas. Ele nunca foi cobrado. Aí, vamos supor que a partir do ano que vem, esse imposto começa a ser cobrado. Aí, os proprietários aí de grandes fortunas, né? As pessoas que serão atingidas aí por este imposto vão falar assim: não, vocês não podem porque nunca na história do país foi cobrado este imposto. Não, ele é incaducável. Não é porque ele nunca foi cobrado que ele não pode ser cobrado. Né? Lembram que ele é facultativo também. Eu posso a qualquer momento, eu como ente federativo, cobrar este imposto. Né? Então ele é incaducável. Se está lá na Constituição dizendo que eu possuo competência para cobrar este tributo, eu posso a qualquer momento fazer, então, né, a cobrança deste imposto. Deste tributo. Inalterabilidade,
Nessa competência tem que ser exercida nos limites impostos pela Constituição. Não pode ser alterada por lei infraconstitucional. Pessoal, os tributos, eles são divididos, eles são estipulados, né? São colocados, então, inicialmente aí pela Constituição Federal, impõe aí os seus limites, suas competências. Isso não pode ser alterado por lei infraconstitucional. Tá? As leis infraconstitucionais, só para a gente recordar, deixa eu pegar aqui a aula passada. A gente falava aqui, ó, lembram dessa pirâmide normativa? A pirâmide normativa, ela é um escalonamento, né, uma hierarquia das leis brasileiras, né? Então, eu tenho lá no topo a Constituição Federal, as infraconstitucionais, então, são as leis que se fundamentam, né, da Constituição. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho a Constituição que versa lá sobre assuntos tributários. Abaixo eu tenho o direito tributário. Eu tenho o CTN, o Código Tributário Nacional. São leis infraconstitucionais, porque elas se fundamentam na Constituição, elas advêm da Constituição, tá? Então, só para a gente recordar essa pirâmide. A questão da inalterabilidade, ela tem que ser exercida nos limites impostos pela Constituição. Então, é óbvio, né? Eu tenho lá no topo da pirâmide a Constituição, ela que define. E eu não posso alterar por lei infraconstitucional, né? Então, eu não posso pegar e fazer uma alteração infraconstitucional de uma Constituição, tá? Da Constituição, né? Então, os tributos são inalteráveis. Irrenunciabilidade, então, eu como ente federativo não posso renunciar à cobrança desse tributo, a competência dele. Eu posso, igual eu falei no início, né, fazer passar adiante a capacidade tributária, a cobrança daquele tributo. Isso eu posso, mas eu não posso deixar de cobrá-lo, né, e falar assim, eu não quero mais, né, renuncio este imposto. Não é meu, não quero, não posso, não, né? Então, ele é irrenunciável. Eu posso deixar de cobrá-lo, né, como ele é facultativo, ele continua sendo de minha competência, tá? Mas eu não posso falar que essa competência não me pertence, eu como ente federado, então ele é irrenunciável. Classificação da competência tributária. Então, eu tenho competência privativa. Somente o ente federativo pode instituir o tributo, não podendo renunciar ou delegar tal competência, né? O IPVA, por exemplo, ele só pode ser instituído pelos estados, né? Então, os tributos possuem suas classificações, possuem, então, cada ente federativo a sua competência, e cada ente federativo, então, tem a competência aí de revogar, de delegar, de instituir, de isentar, né? Enfim, de fazer qualquer tipo de alteração ou de cobrança aí deste imposto. A competência comum é quando eu tenho mais de um ente federativo podendo instituir o tributo. Então, pessoal, principalmente os impostos, eles têm, então, a divisão aí das suas competências, né? Cada ente federativo possui o seu imposto a cobrar. Isso né, igual eu falava aqui anteriormente, privativo. É somente daquele ente federativo e ponto final. Existem alguns tributos que possuem competência comum. E como, por exemplo, né, eu posso citar aí o exemplo de contribuições de melhoria. Por quê? Lembram? Lembram, pessoal, que a gente já falou sobre contribuições de melhoria em aulas passadas? Contribuição de melhoria, então, é um exemplo onde, vamos supor, que o Estado construa, ali na região onde vocês moram, uma nova linha de metrô, né? Construa lá o terminal, e aí começa, então, a passar essa linha de metrô. Isso vai gerar uma valorização no imóvel das pessoas que ali residem, né? E aí isso vai gerar também uma cobrança de um tributo que chama contribuição de melhoria, que ele vai cobrar uma taxa às pessoas que ali residem por conta dessa contribuição, dessa valorização do imóvel,
né? Então, é um tributo que é de cobrança de quem efetuou a obra, né? Então, eu posso o Estado fazer essa obra e cobrar? Sim, mas vamos supor que seja uma obra do município, né? Então, o município vai fazer essa contribuição de melhoria, vai fazer essa cobrança. Então, existem tributos que têm competência comum, que mais de um ente pode fazê-lo, né? Então, contribuição de melhoria é um exemplo. Competência residual, né? Tá lá nos artigos 154 e 195 da Constituição. A União, então, pode instituir impostos que não são aqueles expressamente previstos. Quais são as condições, né? Então, pode ter impostos que não estão previstos na Constituição? Sim, porém, né? Então, vamos colocar aqui. A União pode criar novos impostos. Porém, esses não devem ser, né, ó, eles devem ser não cumulativos, quer dizer, não podem ser cobrados em cima de algo a qual já está sendo cobrado do contribuinte. E não podem ter fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados nessa Constituição. Óbvio, né, pessoal? Porque é novo. Então, tem que ter base de cálculo, fatos geradores de algo que não está previsto na Constituição. Que significa de algo que não está sendo tributado. Além disso, deve instituir outras contribuições destinadas a garantir a manutenção e expansão da Seguridade Social. Então, se criado um novo tributo, ele tem que ser totalmente novo, não pode ter fato gerador ou base de cálculo já existente, e além disso, ele tem que instituir contribuições sociais, tá? Então, são condições aí impostas. Eu tenho a competência cumulativa. É exercida, então, pelo Distrito Federal. Pessoal, eu não estou falando aqui que existem tributos que são de competência do Estado, outros são de competência do município, né? Que isso não se mistura. Só que no Distrito Federal, os impostos referentes a Estado e município pertencem a ele, tá? Então, ela é cumulativa quanto ao Distrito Federal, ok? Competência extraordinária. Pessoal, essa competência diz respeito à União, pode instituir um imposto extraordinário. Um imposto extraordinário, né? Algo extraordinário de guerra. Então, somente na iminência de guerra externa, a União pode instituir este imposto, tá? Quando cessar a guerra, este imposto, né, e cessando a guerra, vai ser suprido gradativamente, cessadas a causa da sua criação. Então, gradativamente, esse tributo vai cessar, tá? Então, pessoal, o que eu tinha falado aí na aula sobre competências, encerro por aqui. Espero ter ajudado, né? E fico aí à disposição de todos para esclarecimento de dúvidas, viu? Um forte abraço!